Quais são as provas judiciais as quais o juiz pode, utilizar para tomar a sua decisão? Então ele pode tem 3 tipos de provas que o juiz que vai se utilizar para tomar uma decisão final. Um tipo de prova é a prova documental, a prova testemunhal e a prova pericial. Nenhuma Nenhum tipo de prova é superior, melhor ou pior do que outra, elas são complementares e juntas elas formam o mundo de evidências que o juiz vai tomar a sua decisão naquela causa, naquele processo. Então, exemplo de prova documental. Então, um comprovante de residência, um comprovante de extrato financeiro pode ser considerado uma prova documental, ou uma foto, né? Uma prova testemunhal aí seria o relato de uma testemunha que tem informações sobre aquela situação. Lembrando que a testemunha ela é obrigada a dizer somente a verdade. E a prova pericial, que é quando o juiz vai precisar aí de uma informação técnica a respeito de uma área que ele não domina aquele conhecimento. Código do Processo Penal, artigo 155, o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre esse artigo, que é bastante importante para a gente entender o papel, principalmente do assistente técnico. Então, o juiz vai formar a sua livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. O que isso significa? Contraditório judicial significa que a pessoa que está sendo acusada de algo, no caso aí do processo penal, o réu de uma ação penal, ela precisa estar assistida por sua defesa, ok? Então, ela tem direito ao contraditório, direito de ser 100% do tempo assistida por uma pessoa que vai trazer aí a sua defesa, seja um advogado particular ou um advogado da defesa contratado pela Defensoria Pública. O assistente técnico ele vai entrar nessa questão também, que é de garantir o direito ao contraditório. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente, tá? Então aqui também dizendo nesse artigo que o juiz não pode fundamentar sua decisão apenas em elementos informativos colhidos na investigação. A investigação é a fase de investigação na delegacia, no caso do inquérito policial. Então, o inquérito, ele sustenta a origem de uma ação penal. Então, tudo que foi feito na delegacia deve ser feito novamente em juízo, perante o juiz e perante o advogado de defesa e perante o Ministério Público. Todas as provas têm que ser realizadas em audiência, a não ser aquelas provas que não são possíveis de serem repetidas, né? Então, por exemplo, uma filmagem de algo que já foi feito. Então, aquela filmagem pode ser utilizada como prova, uma prova documental, não pode ser repetida, porque é um evento único. E antecipadas no caso de algumas situações, por exemplo, que eu conheço na produção de prova antecipada de entrevista de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Tem sido comum o juiz antecipar a produção dessa prova ainda na fase de inquérito, ainda não tendo uma ação penal. Então, antes da ação penal ser formalmente realizada, o juiz pode solicitar a realização de prova antecipada no sentido de garantir a qualidade dessa prova. E aí, no caso de crianças e adolescentes, no que se trata de que muitas vezes as crianças, ao serem muito demorada a sua escuta em juízo, aí que pode demorar em torno de 2 a 3 anos, aquela prova, no caso, a memória da criança, vai restar prejudicada ao longo do tempo. Então, em algumas situações, o juiz pode solicitar a produção antecipada de prova antes da ação penal, mas a regra é que toda a prova tem que ser dentro do curso do processo penal,
certo? Tem que ser produzida dentro do curso. E aí o conceito também pelo código, que a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. E aí falando da nossa área, principalmente da psicologia, entrando aí a avaliação psicológica, que é um trabalho técnico específico da psicologia, que a gente vai falar sobre como o perito vai realizar essa avaliação.